Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Bom, meus amigos, quero pedir a gentileza, se você estiver assistindo gravado, você, por favor, coloque em velocidade 2 ou 1,75. Coloque velocidade 2, certo? Eu não costumo falar muito rápido, então se você estiver vendo gravado em velocidade 2 vai ficar bom pra você, certo? Ok? Peço que você volte às 19 horas, talvez atrase um pouquinho, certo? Pois o Carlos Jordi vai estar aqui comigo, ele entrou em contato comigo, falou que talvez atrase um pouquinho, ok? Então vamos estar eu, Jordi e mais duas gratas surpresas, tenho certeza, certo? Peço a paciência de cada um de vocês, peço que vocês não saiam da live, certo? Hoje nós temos um dossiê, não só um dossiê, como outros tantos, né? Como vários outros dossiês aqui, certo? Faço todos os dias. Tá funcionando? Tá funcionando aí? Tô me dando conta se tá funcionando ou não. Tô viajando aqui. Bom, certo? Então peço, por favor, seu like, seu compartilhamento. Se você tá me conhecendo agora, você está me conhecendo neste momento, peço, por favor, a sua inscrição. Me dê uma chance, ok? E eu te garanto, meus amigos, eu te garanto, assim, ó, você pode me cobrar, você faça o teste. Se você assistir algum vídeo meu, qualquer um, seja o primeiro vídeo do canal, seja este aqui agora, e você não ficar satisfeito, meu amigo, você manda um e-mail, justifica o porquê que não ficou, e aí eu peço desculpas aqui. Eu te garanto que você sempre vai ganhar, você sempre vai ter a ganhar aqui. Assim como você acaba aprendendo um pouco, eu também aprendo um pouco também, né? Certo, meus amigos? Ok? Então, olha só, meus queridos, assim, eu vou abordar um pequeno assunto que não está programado na live, até porque nós não temos muitas informações. Mas, olha só, meus amigos, aconteceu uma explosão bem feia em Beirute, certo? Eu acho que é no Líbano, eu sou meio ruim de capitais. Ok, então me perdoem se eu falei o país errado, mas a cidade foi Beirute. E aconteceu uma explosão bem feia lá, meus amigos. Eu espero que não tenha sido de nenhuma superpotência aí, né? Porque quando acontece esse tipo de evento, costuma ser estopins de guerra, né? Alguém diz assim, chega de bait. Então, eu não consigo ler o nome aqui. Orapia, florapia, terapia, alguma coisa assim. Você que escreveu aí chega de bait, você faz assim, você verifica, vamos fazer um combinado? Vamos fazer um combinado com todo mundo aqui? Você verifica, você olha e diz, esse aqui é um clickbait, beleza. Você verifica o título, veja se é um clickbait, você assiste todo o vídeo, todo, com atenção. Aí você me manda um e-mail bem explicadinho do porquê aquilo é um clickbait. Se você provar que é um clickbait, eu apago o canal. Eu leio, venho aqui, leio, me despeço de todo mundo e apago o canal. Tá bom? Vamos fazer esse desafio? Vamos fazer? Vamos fazer o desafio? Tá aí. Então tá aí o desafio, tá bom? Eu tenho 34 anos de idade, sou um advogado, já fui homenageado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Cuidei de muita ação civil, ação criminal, ação de família. Não tô aqui pra perder tempo, não. Nem pra te fazer perder teu tempo, tá bom? Então se você vê assim, é clickbait, tá o desafio aí, certo? Tá bom? O desafio está aí, ok? Tudo certo? Retomando, foi uma explosão bem feia, meus amigos. Eu vi alguns vídeos, eu não vou reproduzir aqui os vídeos, mas foi algo bem feio. Vamos rezar pra Deus que não tenham tido muitas pessoas feridas e nem muitos mortos e, sei lá, né? Vamos orar pra Deus. Vamos orar pra Deus, que é o que nos sobra aqui, certo? Ok? Então vamos prosseguir, meus amigos. Vamos prosseguir. Eu tenho dossiês aqui para mostrar a vocês. É importante que todos fiquem aqui, certo? Lembrando, peço que mais tarde, ou já... por que que... tá. Lembrando que mais tarde o Jordi vai estar aqui para falar algo que levará, sim, ministros ao Supremo Tribunal Federal, certo? Então, meus amigos, vamos aqui dar início, certo? Olha só, meus queridos, vamos só traçar
uma recapitulação do que aconteceu nos últimos dias, tá? O nosso querido Alan dos Santos, Alan Terça Livre, fez uma denúncia realmente grave. Eu mostrei aqui, eu fui um dos primeiros a falar a respeito disso no YouTube. Até, inclusive, aconteceu uma coisa bem estranha, né? Eu contei pra minha mãe o que tinha acontecido, depois da live, é claro. Aí ela, nossa, ficou toda chocada. Aí ela pediu pra desligar, que ela tinha que recolher a roupa aí no Brasil. Então ela me ligou 15 minutos depois dizendo: tu viu a denúncia que o Alan do Terça Livre fez? Eu falei: sim, é claro que eu vi, eu tava te contando sobre isso. Eu tava te falando exatamente sobre isso. Então eu fui uma das primeiras pessoas a abordar esse assunto, ok? Então o que acontece? Olha só, é sabido, né, que a nossa Suprema Corte, não apenas Barroso e o Alexandre de Moraes, estão preparando um golpe contra o nosso presidente, mas a Suprema Corte e até o TSE. Então essa matéria aqui do Terça Livre, ela vai mostrando passo a passo, né? Alan denunciou a existência de uma articulação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, certo? Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Se vocês não assistiram, eu peço que assistam este vídeo aqui. É um vídeo meu, certo? Do dia 23 de julho. Do dia 23 de julho, eu falei sobre um plano revelado. Eu escrevi aqui, ó, prisão de Bolsonaro, plano revelado. Isso daqui, eu não tô mentindo, meu amigo. Não é um clickbait. Você pode entrar nesse vídeo aqui, você vai ver neste quadrado aqui uma série de elementos. E eu falei no dia 23 de julho. Muitos elementos que levam a isso aqui, a um golpe contra o presidente Bolsonaro. Um golpe que, inclusive, pode sim levar à prisão. E aí, dias depois, dia 30, o Alan dos Santos mostrou isso aqui, ok? Mesmo sem caçar o presidente, mesmo sem ter cometido crime eleitoral. De acordo com Alan, os ministros do STF e também do TSE já teriam seus votos prontos, que é o Fachin, o Barroso e o Alexandre de Moraes. O jornalista segue a denúncia afirmando que o Igor Tobias, funcionário do TSE, teria contratado a empresa alemã Roth Schwarz para fazer uma varredura de escutas telefônicas em Brasília. Eu mostrei aqui tudo isso. Eu só estou fazendo um apanhado aqui para contextualizar, para que o nosso dossiê aqui fique completo, ok? Alan acusa Barroso e Moraes de prevaricação. Na verdade, até na live com o Mauro, que eu fiz no dia 30 mesmo, terminei a live aqui logo em seguida, comecei com o Mauro, muitos de vocês devem ter visto. Na verdade, os delitos eles são bem piores do que a prevaricação, né? Eles estão em cursos no 13 da Lei de Segurança Nacional, 13 incisos da Lei de Segurança Nacional e acho que o 19 também. Agora não me fugiu aqui de cabeça, certo? Até deveria ter pego aqui, acabei me esquecendo. Mas é mais grave ainda do que prevaricação. Por que é mais grave? Pois atenta contra a segurança nacional, entende? Se o Barroso se o Barroso tivesse a ciência, ou perdão, como o Barroso tem a ciência das maletas e ele não avisou as autoridades, se fosse contra qualquer autoridade seria prevaricação. Como é contra o presidente da República, é muito pior, viola a segurança nacional, certo? Então estou explicando esse detalhe aí. O presidente Bolsonaro está provavelmente sendo escutado por essas maletas que estão em posse da Embaixada da Coreia do Norte, da China e do Cacai, né? O Cacai desconversou, certo? Então tá aqui, esse foi o print aqui que eu mostrei, deixa eu ver, acho que não vai abrir aqui, mas enfim, esse foi o print aqui que eu mostrei e o Cacai desconversou, falou que era insanidade e tudo mais, certo? Então está contextualizado aí, ok? Vamos dar andamento. Aí o que acontece? A Veja fez uma matéria porrada e repleta de fake news, certo? Veja fez uma matéria absurda. E o nosso amigo Max do Terça Livre, Max Cardoso, fez uma matéria gigante aqui, desmentindo tudo o que a Veja disse. Eu só vou fazer uma pausa aqui. 747 fez uma doação aqui para o canal e disse assim: Will, um beijo no coração da sua querida mãe. Muito obrigado, meu querido, muito obrigado. Minha mãe anda meio sem tempo de ver as lives, pois com a graça de Deus ela está cuidando da minha sobrinha, né? Linda, maravilhosa. A minha irmã teve uma filha no início de fevereiro, passou uma situação bem ruim. Ela ficou internada mais de 30 dias no hospital em Porto Alegre com risco de morte. Com a graça de Deus,
nasceu minha sobrinha com toda a saúde, a minha irmã também está com toda a saúde. E aí a minha mãe tem cuidado da minha sobrinha durante as tardes, né? Inclusive, muito feliz. Às vezes eu ligo pra ela e vejo lá, é maravilhosa minha sobrinha, realmente linda. E então, por isso que ela não tem assistido as lives aqui com alguma frequência, certo? Muito obrigado pela doação, meu querido, que Deus te abençoe, muito obrigado mesmo. Prosseguindo. Então o Max rebateu todas as mentiras que a Veja contou. A Veja, meus amigos, a Veja pegou vários pontos que o Alan apresentou e esqueceu, e outros pontos que o Alan não disse nada, colocou palavras na boca do Alan, certo? Então, olha só. Já no começo da notícia, espanta o fato da Veja legitimar o inquérito inconstitucional das fake news, o 4781. Esse inquérito do STF é um ataque contra a liberdade de imprensa e contra a liberdade de expressão. Por isso, deveria ser rechaçado pela Veja, diz o nosso querido Max. A notícia fala, de modo bastante torto, que o jornalista teria acusado os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso de colocarem a sua família em risco, quando, na verdade, o Alan fez apenas uma ressalva óbvia de que, se acontecesse algo com ele ou sua família, os responsáveis seriam aqueles que foram objetos da sua denúncia. Ô, meus amigos, isso é óbvio, né? Isso qualquer pessoa sabe disso. Eu lembro a primeira vez que eu fui advogar contra Na verdade, não foi contra um policial, era uma ação de divórcio. E aí, a minha sócia, à época, disse assim: ah, mas ele é policial. Eu digo, tá, mas... E o outro lá é padeiro, a gente só pode processar padeiro. Policial a gente não pode processar. E não tem nada a ver contra o cidadão. É uma ação de família, a mulher não quer mais ficar casado com o cara, certo? Então, tipo, a gente sabe quando a gente mexe com pessoas poderosas que algumas coisas podem acontecer. Ainda mais num país que tem uma taxa de criminalidade gigantesca, como é o caso do Brasil. Então isso é o mais óbvio, certo? E o Max desmontou isso aqui. É normal de se supor quando se faz uma denúncia dessa gravidade e dessa magnitude, certo? Em nenhum momento Alan afirmou que estava sendo ameaçado. Ele sequer disse que fugiu do Brasil. Ele mesmo explicou isso. Inclusive, o Alan fala que só estava se sentindo à vontade, pois naquele momento estava fora do país. E a gente sabe, né, meus amigos, como acontecem as coisas aí no Brasil. Um inquérito completamente maluco, o 4282 é outro inquérito absurdo, que foi o que colocou tornozeleira eletrônica na Sara e no Oswaldo Eustáquio. A gente sabe de tudo isso. Então a ressalva do Alan, ela é perfeitamente compreensível e não foge nada da normalidade. Até porque, se ele tivesse no Brasil, ainda que com as provas e mostrado tudo, ter feito a mesma coisa e mostrado toda a documentação como mostrou, eu vou provar para vocês aqui, como tem documentação robusta, vou provar aqui mais uma vez, certo? Ele poderia levar uma caneteada de algum dos ministros e ser preso simplesmente pelo fato de ter feito a denúncia, entende? No Brasil, meus amigos, a gente sabe como é que a coisa funciona, a gente sabe que é complicado você falar o óbvio. Quem é que não lembra daquele cidadão que ficou preso por um período por ter intimado, por ter cobrado do Marco Aurélio Melo em um voo? Que ele cobrou. E aí o Marco Aurélio disse que ele seria preso, atrasou o voo de todo mundo, atravancou a vida do brasileiro inteiro, tudo porque ele não aguentou ouvir uma verdade. Agora tu imagina o que aconteceria com o Alan se ele, por exemplo, estivesse no Brasil quando falou isso. Então, é sim uma preocupação verdadeira. Mas o mais impressionante ao ler a matéria é que a Veja ignorou a parte central da denúncia, o fato dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes saberem da presença de aparelhos de espionagem em funcionamento na Embaixada da China e da Coreia do Norte e não terem dito nada ao presidente da República, o que configuraria crime de prevaricação que eu já expliquei. Junto com toda a grande mídia, a notícia fica repetindo que não há provas, mas ninguém fala da parte do documento apresentada em outras postagens. Inclusive, no dia que eu fiz o primeiro dossiê, que eu falei no dia 30, eu só mostrei uma das fotos. Eu acabei me esquecendo
de mostrar a segunda, que mostrava o raio de ação de cada maleta, que na live do Mauro nós mostramos, certo? Nela pode ver o nome da empresa alemã e tudo mais. O jornalista somente fez a denúncia porque se sentiu seguro, conforme acabei de explicar. A notícia da Veja foge ao assunto dos fatos e parece ter um analfabetismo funcional grave ao não conseguir interpretar o conteúdo da fala do Alan. Quando o Alan fala de suspeitas, a notícia trata como se fossem acusações baseadas em fatos, mas quando ele fala de fatos realmente que aconteceram, a notícia finge cegueira e omite o conteúdo principal da denúncia. Tudo isso pode parecer sem importância para um leitor despercebido, mas já se pode antever aqui um futuro em que certos agentes políticos, acusando o jornalista daquilo que ele não disse, irão bradar a velha fórmula como amplamente noticiado pela imprensa. Então, meus amigos, é importante eu mostrar isso para vocês, para que fique materializado aqui nesse vídeo, que a Veja mentiu em relação ao Alan, e para que isso não seja usado contra ele e também contra nós no futuro. Fernando fez uma doação aqui para o canal e disse assim: esse cenário está parecendo o comercial do Bombril. Muito obrigado, meu amigo, mas é a bandeira brasileira, né? Muito obrigado pela doação, meu querido. Deixa eu ver. Aqui, Eunice Martins, e disse assim: quem que você acha pode ser o mandante? Perguntou 2 vezes. Minha querida Eunice, vamos aguardar, pois pode até parecer que são assuntos desconexos, mas tem conexão todo o assunto. Por isso que eu estou iniciando falando aqui do STF, minha querida. Muito obrigado pela doação, né? Mas vamos aguardar aqui mais um pouco. Por favor, fica na live aqui que esse assunto é realmente importante, tá bom? Então eu vou prosseguir aqui. Olha só. Outra coisa que estão noticiando é que o Alan teria procurado advogados do presidente. Isso é mentira. Ele tem condição plena de pagar os seus próprios profissionais. Então a Globo aqui, ó, a Globo mentiu. Vamos prosseguir. Aí o PTzão velho de guerra, olha, meus amigos, olha só. Lembrem do Foro de São Paulo, lembrem do Partido Comunista Chinês. Lembrem disso tudo quando vocês verem alguma notícia envolvendo o PT, por exemplo. Olha só. O PTzão velho de guerra tá dizendo aqui: deputado convoca ministro. Tá, olha o que o PTzão velho de guerra quer, certo? Olha só. O PT diz assim: o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, quer que o André Mendonça, ministro da Justiça, seja convocado, bem como o diretor-geral Rolando Alexandre de Souza, diretor-geral da Polícia Federal, sejam convidados para prestarem esclarecimentos sobre a saída do jornalista Alan dos Santos do Brasil. Isso é uma coisa que o Alan já explicou. Mas o que parecia não ter sentido com o Bolsonaro aqui, olha só, o que parecia não ter sentido, começa a fazer sentido agora. Porque essa preocupação de um parlamentar petista em intimar, em querer obrigar o ministro da Justiça e o chefe da Polícia Federal a prestarem esclarecimentos sobre um terceiro. Vocês estão entendendo, meus amigos? Olha só, certo? No documento, o deputado do PT, Paulo Teixeira, afirma que as autoridades devem ser convocadas para prestarem esclarecimentos à casa, inclusive se estavam cientes da saída do investigado no absurdo, ok? Do país, bem como o monitoramento que será realizado de agora em diante, já que nada impede que ele continue a delinquir em outros países. Delinquir, olha o absurdo que o cara do PT tá dizendo. Vamos lá. Aí ocorreram as denúncias feitas pelo Alan e tudo mais. O pessoal começou a se questionar assim: aí o Bolsonaro, por que o Bolsonaro não diz nada? Por que o Bolsonaro isso? Meus amigos, vamos confiar neste homem aqui. Vamos confiar no Bolsonaro. Esse cara, ele não dorme. Olha o aspecto dele de cansado. Pega uma foto dele de 2 anos atrás. Pode pegar de 2 anos atrás uma foto dele e comparar com agora. Olha como ele envelheceu. Esse cara aqui, ele sabe o que ele faz. Quando a gente vem e diz assim que
que o Bolsonaro sabe o que faz, tem gente que acha que ser presidente da República é como mandar um vizinho longe. Não é assim, meus amigos. Tudo que o presidente faz tem que ser bem feito, tem que ser bem bonitinho, para não deixar ponta para um cara desses aqui, tipo Paulo Teixeira, do Foro de São Paulo, tentar arrebentar com ele. Então, olha só, o pessoal queria que o Bolsonaro se manifestasse sobre a denúncia, ao invés de falar alguma coisa, de dizer algo para questionarem ele, para tentarem impedir ele de fazer algo. O que o Bolsonaro fez? Bolsonaro cria Centro de Inteligência Nacional da ABIN para enfrentar ameaças à segurança do Estado. Olha só, o presidente Bolsonaro promoveu uma reformulação no quadro da ABIN. Meu amigo, só para te entender o que é a ABIN, tá? A ABIN é a CIA brasileira. Sabe a CIA dos filmes que aparece? É a CIA brasileira. Sabe quando tu assiste os filmes do 007, que tem o MI6, o MI6, aquela agência de agentes secretos? É a mesma coisa que a ABIN. Só que, lógico, né? Deixando a ficção de lado. Mas o MI6 existe, a CIA existe, e a ABIN é o equivalente a isso daí. Seria o Serviço Secreto Brasileiro. Só que o nome é Agência Brasileira de Inteligência, ok? Então, a ABIN é uma agência de inteligência, como o nome diz, certo? E criou uma nova unidade do órgão, batizado de Centro de Inteligência Nacional. O ato consta em decreto publicado na sexta-feira. Opa, o pessoal queria que o Bolsonaro falasse alguma coisa na sexta-feira. A coisa que o Alan denunciou estourou na quinta, dia 30. Bolsonaro já fez o decreto no dia 31. E aí, meus amigos, o que vocês querem? O presidente faça uma postagem no Twitter ou que faça esse tipo de coisa aqui? Eu prefiro isso aqui. Isso aqui tem muito mais eficácia. Portanto, confiem neste homem, confiem no nosso presidente. Dentre outras atribuições, o centro deverá planejar e executar atividades de inteligência destinadas ao enfrentamento de ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade e implementar a produção de inteligência corrente e a coleta estruturada de dados. Ó, ele tá fechando o cerco. Bolsonaro não dorme, meus amigos. Ele tá sempre alerta. O nosso presidente, esse homem, ele sabe o que faz. Também caberá ao Centro de Inteligência planejar e executar atividades para assessorar os órgãos competentes relacionados à política de segurança pública e à identificação de ameaças decorrentes de atividade criminosa, além de realizar pesquisas de segurança para credenciamento e análise de integridade corporativa. Faça Justiça fez uma doação para o canal e disse o seguinte: façajustiça.com.br, ação coletiva de calúnia e difamação contra o deputado Nereu Crispim por chamar de bandidos os seguidores de Paula Marisa, R$49. Muito obrigado pela doação, meu querido. Muito obrigado. Acessem aí, né? façajustiça.com.br, certo? Obrigado pela doação. Ok? Então, meus amigos, o nosso presidente está agindo. Olha só, o ato foi assinado por Bolsonaro e pelo ministro Augusto Heleno do GSI, a qual a ABIN é subordinada. O nosso presidente, meus amigos, sabe o que faz. Meus amigos, assim, ó, por que eu tô salientando isso? Eu tô salientando para mostrar que tenham confiança nesse cara, confiem no Bolsonaro, confiem no presidente, ok? Se vocês viram as denúncias do Alan e ele, o Bolsonaro não se manifestou, Bolsonaro não disse nada. Imagina se ele fala alguma coisa. Imagina se ele fala alguma coisa. Amarildo Batista, novo membro, muito obrigado, meu querido. Imagine se ele diz algo e aí ele tenta editar o decreto. Já não consegue. Já vai um deputado do PT, por exemplo, que é o Paulo Teixeira aqui. Olha só. Já vai deputado do PT, por exemplo, e leva isso pro STF e já bloqueia. Não vai criar nada. Aí leva uma canetada e não cria. O que é melhor? Ação. Isso é ação e o nosso presidente sabe o que faz. Tá certo? Olha só. Algumas das outras atribuições. Propor cooperação técnica entre integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência e de agências parceiras. Opa!
agência parceira, será que o FBI tá nisso daí? O FBI é a Polícia Federal Americana. Será que outras agências de inteligência parceiras internacionais estão juntos, estão abraçadas nesse decreto aí? Olha só, meus amigos, é por isso que eu falo, confia no Bolsonaro. Desenvolver ação destinada à inovação na atividade de inteligência e coordenar unidades da ABIN com parceiros para produção integrada de conhecimento e inteligência. Planejar, coordenar e implementar a produção de inteligência corrente de estrutura de dados. Certo? Então tá. Olha só. Imaginem que o nosso presidente não tenha feito isso. É uma hipótese que ele não tenha feito. Imagine que ele tenha dito algo no Twitter ou dado uma entrevista. Nosso presidente ficou quietinho e fez. Olha só. Sem falar nada, notícia do dia de hoje, certo? Olha do que é acusado o presidente. Bolsonaro usa a Lei de Segurança Nacional para intimidar críticos. Agora, imaginem se ele tivesse feito, se ele tivesse falado, teria sido levado ao STF e teria chovido matéria desse tipo aqui. Lembrem que matérias jornalísticas, elas têm o poder de criar fatos. E a gente tem que contrapor esses fatos aqui, tá certo? Olha do que foi acusado hoje. Bolsonaro usa a Lei de Segurança Nacional para intimidar. Só vou ler um trechinho. Autor, acusado pela presidência de crime de falsa imputação por postar charge que retrata Bolsonaro pintando uma suástica, afirma que a Lei de Segurança Nacional, editada na ditadura militar, tá dizendo, não sou eu que estou chamando, tá dizendo aqui na matéria, está sendo usada pelo governo para perseguir críticos. Meus amigos, não se deixem dominar na seguinte narrativa. Qualquer lei feita dentro do Brasil, ok? Que não tenha sido revogada expressamente pela Constituição Federal de 88 ou que tenha sido alvo de ação direta de inconstitucionalidade, qualquer lei que não tenha passado por essas duas situações foi recepcionada pela Constituição. Portanto, a Lei de Segurança Nacional, independente da época que foi feita, ela foi recepcionada. Portanto, não é uma lei da ditadura, não é uma lei ditatorial. Ela foi recepcionada pela Constituição, tida como Constituição cidadã. É isso que eles ensinam na faculdade, certo? Então, isso aqui, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Uma grande de uma asneira, uma grande de uma mentira. E aí eu coloquei que há uma denúncia feita e que eu vou provar. Tá aqui, ó. O Felipe Barros, que é deputado federal, certo? Disse o seguinte: acabei de protocolar na PGR e no Tribunal de Contas da União representação solicitando, em caráter de urgência, investigação acerca dos fatos denunciados pelo jornalista Alan dos Santos no dia 30. Tá aqui os números de protocolo da PGR e do Tribunal de Contas, certo? Meus amigos, será que um deputado faria um protocolo de uma denúncia se isso não tivesse algum peso, alguma matéria, algo factível? É lógico que tem. E aí o Felipe Barros fez esse serviço aqui. Então, a probabilidade de tudo que o Alan falou não é de 90%, de 99%, é de 100%. Rubens Almeida, novo membro, muito obrigado, meu querido. É de 100%. A probabilidade de tudo que o Alan disse ser verdade, estar acontecendo agora no Brasil, é de 100%. Um parlamentar fez uma denúncia na PGR e no Tribunal de Contas da União, certo? Apenas uma questão aqui, para caso aquele teu amigo isentão diga assim: ah, mas esse Alan produz fake news, isso é tudo mentira, isso não é liberdade de expressão. Bom era o Amoedo. Se o teu amigo isentão dizer isso, olha aqui, ó, Amoedo defende STF e inquérito contra a liberdade de expressão. Ô, meus amigos, olha, acho que eu não preciso nem me estender, só queria mostrar isso aqui pra vocês. Vamos em frente.
Vamos em frente. Olha só, um ex-deputado falou que qualquer brasileiro tem o direito de pedir o fechamento do Congresso, certo? Desde que isso seja uma vontade, isso não seja uma realidade, certo? Pois, enquanto é uma vontade, é o exercício da liberdade de expressão. Penso que é liberdade de expressão, mas estão tentando acabar com essa liberdade. Quando você vê iniciativas como essa, como o projeto das fake news, quando você lê o projeto, não tem nada a ver com notícias. É uma maneira de atacar as novas iniciativas jornalísticas da internet. O que isso tem a ver? Tu tá pensando, ô meu amigo, imagina que o Alan dos Santos tivesse já condenado por causa do projeto de lei. Teria feito a denúncia? Não teria. Bolsonaro teria criado essa agência? Não teria. O Felipe Barros teria feito o protocolo? Não teria. Então, é realmente importante que pessoas como João Amoedo jamais se elejam, mas nem para síndico de prédio. E é importante que a gente tenha ciência disso tudo. Olha, Penha Rangel se tornou membro aqui do canal. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Quem se tornou membro, me manda um e-mail, por favor. Daqui a pouco o Nightbot coloca o e-mail. Manda um e-mail aqui pra mim, pra eu colocar vocês no grupo de membros, tá? Muito obrigado. Certo? Deixa eu ver aqui. Beleza. Ok? Vamos dar andamento aqui. Olha só. Em contrapartida, enquanto o nosso presidente criou a agência aqui que eu mostrei, olha só. Vitória do lavajatismo. Opa, lavajatismo, isso tem a ver com o quê? Com os dossiês que Sérgio Moro fez enquanto era o juiz da Lava Jato. Lembrem das 38 mil pessoas que estão com documentação em posse da turma da Lava Jato. O lavajatismo, meus amigos, quando você ouve a expressão lavajatismo, nós não estamos contra nenhuma... Perdão, eu vou corrigir. Quando você ouvir lavajatismo, entenda que nós não estamos a favor de nenhum dos bandidos condenados. Muito pelo contrário. Nós aprovamos cada uma das condenações, que foram muito bem feitas. As condenações foram totalmente adequadas, foram confirmadas pelo TRF, foram confirmadas pela STJ e algumas foram confirmadas pelo STF, certo? Isso eu falei no primeiro dia sobre a questão do lavajatismo, ok? E eu vou explicar o que é vitória do lavajatismo e derrota da legalidade. Fachin nega acesso aos dados da Lava Jato pela PGR. O lavajatismo deve ser compreendido como método político e não como sistemática investigativa. A Lava Jato nasceu como uma sistemática investigativa para punir corruptos. O lavajatismo é um método político. Entenderam a diferença? Um método que suja, que macula, que traz um problema à Lava Jato e que baseia-se na seletividade política dos alvos a serem investigados. Haja vista que antes do governo Bolsonaro, a Lava Jato mirava apenas em petistas e poupava outros corruptos, como, por exemplo, os corruptos tucanos, e que utiliza do acesso a informações privilegiadas como instrumento de pressão e chantagem e construção de projeto de poder político. Entendido? Entendemos isso? É o Foro de São Paulo aqui funcionando que nem louco. Quem é que nomeou o Fachin? A Dilma. Dilma, Foro de São Paulo. Vamos lá. Só para contextualizar uma coisinha aqui, o Aras hoje pediu, ele disse assim, ó, vamos parar de brigar, vamos trabalhar no que a gente precisa, tá? É só isso que eu queria mencionar a respeito dele, que tem a ver com essa função toda aqui, e até mostrei o seguinte, que o Aras, ele é o Nando Moura do futuro que veio ao passado para consertar as cagadas que o Nando Moura fez. Vamos prosseguir aqui. Corregedoria do MPF abre sindicância sobre força-tarefa da Lava Jato em São Paulo. Se a Lava Jato, meus amigos, tá com tudo certinho, e eu acredito que esteja, ok? O que a Lava Jato disse? Ó, tá tudo bonitaço, tá tudo ok, não tem problema nenhum com nada, tá tudo certo, não há absolutamente nada de errado, ok? Tá tudo bem pro nosso lado aqui, vamos ficar
corretinho, vamos ficar do peru aqui, vamos ficar legal. Se tá tudo isso, o que que uma sindicância vai encontrar? Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Meus amigos, se você receber hoje um processo de tráfico de drogas, ignora a questão que tu vai ficar puto, tu vai ficar furioso, vai ter que gastar com advogado, ignora tudo isso. Tu vai ficar preocupado? Você é traficante? Você não é. Então você vai simplesmente olhar, ficar puto, ficar louco, ficar com raiva, porque você não é um traficante, você não tá envolvido. Você saiu da sua casa pro trabalho, trabalho pra casa, foi na igreja, foi no mercado, tudo certinho. Então tá tudo bem, tá tudo tranquilo pro teu lado. Quem não deve não teme. Então, a sindicância aberta pela corregedoria do MPF não foi pelo Aras, foi pela corregedoria. Vai, na pior das hipóteses, encontrar pessoas para serem processadas. Isso e apenas isso. O MPF abriu sindicância para apurar se houve irregularidade na distribuição de investigações dentro da força-tarefa da Lava Jato. A corregedoria quer saber se foram respeitados critérios para designar o chefe de cada investigação. Ok? É isso daí. Se considerar que houve algum tipo de irregularidade, a chefa aqui, né, como é que é o nome dela? Alguma coisa, Branquim, Raquel Branquim, pode pedir instauração de inquérito. O prazo para a conclusão da sindicância é de 30 dias. Então, daqui a um mês, nós vamos saber se tá tudo ok. Vamos lá. Maioria no STF mantém suspensão de operações em favela no Rio de Janeiro. O tráfico pode continuar. O STF, como já mostrei, tá totalmente contra o nosso Bolsonaro. E o tráfico, então, pode continuar. Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber, Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia votaram para que não tenha operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Ok? Aí nós chegamos nesse meu vídeo aqui que eu já falei pra vocês. Chegamos no conluio, no pacto entre Facebook, Twitter e o Judiciário. O cabeça de ovo aqui, ok? E aí nós chegamos na denúncia do Lacombe. Vejam, meus amigos, tudo isso que eu mostrei pra vocês aqui, tudo isso aqui está interligado. Tudo isso, a criação da agência do Bolsonaro, a denúncia do Alan, a questão de acusarem o Bolsonaro diariamente, a denúncia do Felipe Barros, tudo que eu mostrei, as decisões, certo? Tudo que eu mostrei até aqui está intimamente interligado com isso. Quem mandou matar Bolsonaro? Sérgio Moro sabe? Luiz Ernesto Lacombe, o jornalista, declarou que recebeu informações de que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sabia que Adélio Bispo não agiu sozinho quando tentou matar o então candidato à presidência da República, o nosso presidente Jair Bolsonaro, em setembro de 2018. Certo, meus amigos? Lembrem disso daí. Lembrem agora quando deu a confusão toda envolvendo o Dr. Moro, envolvendo a questão da mudança da chefia e tudo mais, que ele ficou muito doido, ele ficou muito louco e nós começamos a levantar a hipótese, algumas pessoas afirmaram, inclusive veementemente, que o Moro sabia, ele tinha conhecimento de quem tinha mandado matar o presidente. Vocês estão entendendo como isso tudo faz parte de um gigantesco esquema? Isso não é maluquice aqui. Ah, ô Will, tu tá maluco. Isso não é maluquice, meu amigo. Eu tô mostrando matéria jornalística. Eu tô mostrando coisas que foram noticiadas. Vocês estão entendendo, meus amigos? Segundo Lacombe, a informação seria de uma fonte próxima a Moro. A afirmação foi feita após o jornalista ler um tweet do Carlos Bolsonaro que questionava Moro sobre o crime de Adélio. Escreveu o Carlos assim: é falta de caráter achar que Adélio agiu sozinho. Em um dos dossiês que eu mostrei para vocês, eu executei aqui, neste retângulo, executei aqui, e o retângulo era amarelo, inclusive, o vídeo, aquele vídeo famoso, eu passei várias vezes onde dá para ouvir claramente: calma, Adélio, calma, Adélio. Vocês estão carecas de ver esse vídeo aí, vocês já viram,
certo? É falta de caráter achar que a Adélio agiu sozinho e que seria doente mental diante de tantas evidências. É óbvio que há peixe grande nesse crime e está sendo acobertado. O que diria Sérgio Moro, já que está tão ativo, pelo menos na internet? Meus amigos, o Carlos Bolsonaro, quem é o filho do presidente, que é sempre taxado pela imprensa e pelos rivais de Bolsonaro como motivo de riso. Quem é o filho do presidente mais atacado? Não é o Flávio e nem o Eduardo, é o Carlos. O Carlos, pra mim, ele é o mais antenado dos três. Ele é o cara que mais sabe das coisas, que mais entende de tudo. Vocês compreendem? Então, se ele tá dizendo esse tipo de coisa aqui, é porque algo ele sabe. Mas, provavelmente porque ele ouviu falar, porque ele não tem um documento, um papel, certo? Então, é por isso que ele disse, é falta de caráter, o que diria Sérgio Moro. E aí o Lacombe declarou, olha o que declarou o Lacombe. Eu vou dar uma informação em off de uma pessoa muito próxima ao ex-ministro Sérgio Moro, que me disse, são palavras do Lacombe, que ele sabia que Adélio não era um lobo solitário. Bom, acho que aquele vídeo lá prova, né? Até eu fui marcado em alguma coisa no Twitter de alguém mostrando o rosto de uma das pessoas que foi identificada. Ele, Sérgio Moro, sabia que ele, Adélio, não teria agido sozinho. Uma pessoa próxima ao ministro Sérgio Moro que me pediu sigilo. Então, Lacombe, né, vai ser chamado de blogueiro? O que vão chamar o Lacombe agora, o Luiz Ernesto Lacombe? Isso aqui, meus amigos, é realmente muito grave. Olha só. Vocês realmente não estranham que o processo todo do Bolsonaro tenha sido resolvido tão rápido, a questão da facada, eles tenham agido com tanta rapidez pra taxar o Adélio como louco? Vocês não acham isso estranho? Inclusive, o tal do louco Adélio, né, que ele foi taxado assim por sentença do juiz federal Bruno Savino, da terceira vara da Justiça Federal de Juiz de Fora, certo? Ele foi taxado como louco e queria dar uma entrevista. Não me lembro para qual revista, mas queria dar. E aí ele foi proibido de dar a dita entrevista. É realmente muito estranho. Pô, se a revista queria entrevistar alguém taxado de maluco, por que não deixou o veículo de mídia exercer a liberdade de expressão? Coubesse ao jornalista envolvido, coubesse ao editor, ao dono da revista, enfim, fazer a escolha se aquilo iria ao ar ou não, ok? Ou colocasse uma ressalva bem grande. O insano, tal, disse tal coisa. Por que o STF, essa mesma turminha aqui, ó, cabeça de piroca, a mesma turminha que impede operações policiais em favela, por que essa mesma turma aqui impediu o Adélio de dar entrevista? Por que será? Eu vou ler 2 superchats aqui, certo? Só um instantinho aqui, deixa eu ver aqui que eu acho que eu perdi um aqui, para aí que eu vou pegar aqui pelo computador, perdão, pelo celular. Certo, meus amigos? É realmente muito estranho. Me deem só mais um minutinho aqui, por favor, ok? Só me dê mais um minutinho. Deixa eu ver aqui. GuiBR diz assim: Will, fui eu que te marquei no Twitter sobre o caso Adélio. Fiz a investigação, identifiquei o comparsa do Adélio no meu Twitter. Ô, meu amigo, muito obrigado. Vou ter que te pedir pra te me marcar de novo, meu querido. Eu vou ter que te pedir pra te me marcar de novo, certo? Muito obrigado aí. Bah, mano, desculpa aí. Eu sei que tu já me mandou um e-mail, eu tô devendo resposta no e-mail, cara. E eu acho que eu perdi um superchat. Me desculpa, quem mandou o superchat, manda um e-mail pra mim que eu faço questão de ler amanhã, tá bom? Então, olha só. O juiz federal Bruno Savino absolveu Adélio Bispo de Oliveira de ter dado uma facada no presidente Bolsonaro durante o ato de campanha em Juiz de Fora. A absolvição foi de modo impróprio, porque o agressor supostamente
sofre de transtorno delirante persistente, segundo pareceres médicos da defesa de Adélio e de peritos escolhidos pela acusação, que o torna inimputável. Inimputável significa que a pessoa não pode responder pelos seus delitos criminalmente, portanto não pode ser punido, ok? Vamos prosseguir aqui. E aí nós temos toda a questão da ingratidão do Sérgio Moro. Ele esquece todo o apoio que recebeu. É estranho. Meus amigos, vamos ser franco. Vamos ser franco. Uma pessoa que tem uma biografia, como o Sérgio Moro disse que tem, uma pessoa que disse que faz o que é certo e tudo mais, vocês não acham estranho ele entrar numa senda contra o presidente da República? Vejam bem, outro dia foi aniversário dele. Ele tava com uma cara de desânimo, uma cara meio chateado, no próprio aniversário que a mulher dele filmou e botou no Instagram, certo? É estranho, vocês não acham? É muito estranho. Olha só, ao insistir que se divulgasse o vídeo completo da reunião, Moro expôs seus colegas ministros à fúria do STF, que jamais aceitariam suas reuniões secretas fossem divulgadas, o que culminou na renúncia do querido ministro da Educação e na perseguição como contra Ricardo Salles e Damares. Agora, Sérgio Moro, em entrevista, vem dizer que Bolsonaro nunca esteve comprometido com o combate à criminalidade. Moro parece se esquecer que o Twitter mantém registro de mensagens que mostram ele elogiando o presidente, que eu mostrei ontem, ok? Ingratidão demais, raiva demais para alguém que, segundo ele próprio, e ele diz na entrevista que o Bolsonaro não cometeu nenhum crime, que o Bolsonaro não cometeu nenhuma ilegalidade. Mas não é muita ingratidão? É muita ingratidão para, no dia seguinte, um jornalista do calibre do Lacombe falar o que disse, que uma fonte próxima ao Sérgio Moro revelou que ele sabia. Ô, meus amigos, aí vai o nosso querido Mauro Fagundes, diz que o Sérgio Moro se afeiçoou ao poder, que ele tem projeto de poder, que ele pode fazer parte do Partido Comunista Chinês. E aí o que dizem? Que a gente é maluco, mas vejam as evidências, vejam tudo o que está sendo mostrado. Aí, para fechar com chave de ouro, Rodrigo Maia, olha, o cara que quer ser presidente do Brasil, o cara que quer ser primeiro-ministro do Brasil, certo? Eu já mostrei aqui no canal, ele já falou isso. Ele já disse, nhonho, Rodrigo Maia não tem interesse em CPI do caso Adélio, diz um deputado federal. Márcio Labre afirmou na manhã da quarta-feira do dia 29, semana passada, que será necessário esperar a troca da presidência da Câmara dos Deputados, cargo ocupado por Rodrigo Maia, para dar andamento a uma CPI do caso Adélio. A CPI foi proposta há cerca de 2 meses, em maio, e segundo Márcio Labre, trata-se da incapacidade das autoridades de investigação para elucidar um caso que deixou pouca resposta, em um conflito objetivo de versões entre o que disse a Polícia Federal de Juiz de Fora e o Ministério Público Federal, ou seja, versões completamente diferentes para o crime. Isso conduziu o deputado à conclusão de que apenas uma terceira via seria capaz de solucionar o crime, e essa terceira via seria uma CPI. Não faz sentido que 2 órgãos do Estado, como a PF de Juiz de Fora e o MPF, tenham versões tão discrepantes do que aconteceu. Olha só, de acordo com o deputado Márcio Labre, a CPI não é de interesse do atual presidente da casa, Rodrigo Maia, e, portanto, o que se espera é uma nova presidência. Ô, meus amigos, será que tem gente grande nisso daí? Será que tem? Olha só, vamos pensar, gente, aqui, vamos pensar um pouquinho. Será que tem gente grande? Eu tenho certeza que tem gente grande. E tem gente tão grande que o Lacombe falou. Luiz Ernesto Lacombe. Vai ser chamado de blogueiro também? Será que vai ser? A gente espera que o novo presidente da Câmara tenha um perfil mais favorável ao presidente e mais sensível ao que aconteceu com ele de fato,
Porque a gente entende que o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não demonstrou muita sensibilidade em relação a essa questão. Não nos ajudou muito, não tem nos ajudado, não tem demonstrado qualquer interesse, não tem oferecido qualquer apoio. Óbvio, é uma pauta que não interessa nem para ele e nem para a oposição. Ô, meus amigos, é um poder muito grande, é uma coisa muito grande, é muita coisa envolvida. E tudo isso que eu falei é fato. É deputado falando uma coisa aqui, é um jornalista de peso falando coisa lá, é o nosso querido jornalista Alan dos Santos mostrando documentação, é deputado entrando com denúncia. Vocês estão entendendo? E aí o que que nós temos? Olha o que que diz, olha a ideia do Rodrigo Maia, olha a ideia dele. Mandetta, Huck e Dória são bons nomes para 2022. Por que que o cara vai querer? Por que que esse cara aqui, por que que o nhonho vai querer que se descubra quem mandou matar o presidente? Por quê? Porque ele tem, olha a ideia dele, Mandetta, Huck e Dória. Eu espero que no segundo turno da próxima eleição possa ter um candidato do Democratas ou ligado a Democratas. Pode ser o Mandetta, o Huck ou o Dória. Toda pessoa que está na política tem sonhos. E a presidência da República é o maior deles. Olha, eu já mostrei a entrevista dele falando que ele queria ser o presidente. Mas o meu perfil é para outro modelo de governo não presidencialista. Porque eu não sorrio muito, não sou carismático. Lembrem do golpe que tentaram dar enquanto o presidente Bolsonaro estava fora, enquanto Mourão estava fora, e transformar o Brasil num sistema semipresidencialista, onde o primeiro-ministro, e esse cargo de primeiro-ministro ficaria vinculado ao de presidente da Câmara, exerceria todas as funções do presidente, e o presidente seria tão somente um, entre aspas, fazedor de negócios, pois só viajaria buscando negócios, buscando, enfim, aquilo que o nosso presidente faz também. Vejam, meus amigos, os interesses desse cidadão aqui. Por que ele vai querer saber quem matou, quem mandou matar o presidente? Certo? E aí, para finalizar a questão toda do sistema contra o nosso presidente, o André Mendonça demitiu o diretor que criou o dossiê. Olha só. O ministro da Justiça anunciou a demissão do Gilson Libório de Oliveira Mendes, diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas. O trabalho do diretor virou alvo do Ministério Público após a divulgação que o órgão produziu um dossiê com informações de 579 pessoas identificadas como integrantes de grupos antifascistas. Certo, meus amigos? Só me deem um instantinho aqui que tá travando a coisa aqui. Certo? Em nota à imprensa, a assessoria de comunicação do Ministério da Justiça informa que Mendonça determinou a instalação de uma sindicância interna para apurar o trabalho da secretaria. Certo? Deu até pro Rodrigo Maia! Até o nhonho se manifestou em relação a isso, meus amigos. Até o nhonho falou a respeito disso. Minha querida Mônica Higashi fez uma doação aqui para o canal e disse assim: Will bombando na live. Meus amigos, eu nem acredito que tem mais de 9.000 pessoas me assistindo. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu garanto que vocês não estão aqui a perder o seu tempo. Tudo que eu falo aqui, eu mostro. Eu tô mostrando. Situação do ministro da Justiça vai ficar cada dia pior. Olha só, meus amigos, o cara que não quer investigar a facada do Bolsonaro, o cara que diz que o Mandetta seria um bom nome, tá? O cara que diz que o Mandetta seria um bom nome. Lembrem que eu mostrei uns dias atrás aí que o Mandetta queria o Sérgio Moro como vice dele. Lembrem disso. O cara que não quer investigar a facada no presidente, hoje tá aí criticando a ação do ministro da Justiça. Vocês estão vendo, ó? Se ele demitiu um assessor, é porque não pode. E se não pode, cabe ao ministro uma explicação à sociedade. Se eu fosse o ministro, iria ao Congresso e uma sessão das duas casas. Me parece muito grave esse tipo de atitude. Ele precisa de uma posição clara, de uma reunião, ser ouvido, ser cobrado pela sociedade através do parlamento para que possa se encerrar o assunto. Eles têm alguma coisa contra o Mendonça? Não, isso aqui é para poder chegar ao presidente Bolsonaro. Entende? O lance de atacar
o André Mendonça, não é pra atacar o próprio André. Não é pra atacar o ministro da Justiça. É pra chegar no presidente. Vocês estão vendo? E aí, só pra dar o fecho aqui, ministro da Justiça troca a diretoria e abre apuração sobre o relatório. Entendem, meus amigos, como tudo isso aqui está interligado? Vocês conseguem entender? Vocês conseguem ver aqui? Certo, meus amigos? Eu peço que cada um de vocês, por favor, ative os sinos das notificações. Eu peço que vocês voltem às 7 horas da noite para a live com o Jordi. É importante. É um modo de colocar os ministros do STF frente a frente à sociedade. Certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado o dossiê que eu mostrei aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo a doação de cada um de vocês aqui. Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Agradeço muito a presença. Eu acho que eu recebi doações aqui, mas eu não estou vendo. Certo, meus amigos? Muito obrigado mesmo a presença de cada um. Com toda certeza, vocês estão aqui a me ajudar, a informá-los, a trazer pontos de vista jurídicos e tudo mais. Obrigado. Batemos mais um recorde. É inacreditável. Eu tenho medo de acordar. Eu juro pra vocês. Eu tenho medo de acordar. Tamo junto. Estamos todos juntos, meus amigos. Se você precisar falar comigo, mande um e-mail, certo? Perdoem se eu acabei não lendo algum superchat aqui, certo? Manda um e-mail pra mim. Se tu mandou o superchat, diz, eu te mandei o superchat. Leia pra mim. Faço questão de ler e te agradecer pessoalmente amanhã. Muito obrigado a presença de cada um. Quem é esse rato? Esse rato se chama Sérgio Fernando Moro. Ele é o rato, certo? Ele é um rato traidor, ok? Certo, meus amigos? Espero que todos vocês tenham gostado. Voltem mais tarde. Um beijo para cada um de vocês. Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.